Bem, amigos do YouTube, estamos aqui ao vivo em definitivo com a transmissão deste clássico do futebol. Não estamos ao vivo. Não estamos ao vivo, é uma mentira. Mas o Let's Play tá legal, pode conferir. Sega Soccer foi o primeiro jogo de futebol lançado para o Mega Drive em 1989. E durante muito tempo, até 92, ele era a única opção de jogos de futebol para o console. Sega Soccer é um jogo bastante simples e apresenta duas opções de jogo: a Copa do Mundo, que pode ser disputada apenas por um jogador, e partidas amistosas, que podem ser disputadas com 1 e 2 jogadores, que é o que nós faremos no nosso Let's Play de hoje. Para o nosso Let's Play, nós vamos entrar no modo Test Match 1 Player. O jogo ainda oferece a opção de Sega Cup, que seria uma Copa do Mundo completa, Test Match 2 Players para 2 jogadores. O trademark está marcando 1990 porque esse jogo teve várias versões, a gente já fala sobre isso. Aqui nós temos a tela de seleção, e como esse jogo é de 89, existem vários países que existiam na época e não existem mais. Por exemplo, a União Soviética, que se desfez na Rússia e várias outras nações do leste europeu. Você também tem a Iugoslávia, que se desfez em Sérvia e Montenegro, que depois também se separaram, Croácia, etc. E você também tem a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, desculpe. Na época a Alemanha era dividida em Alemanha Ocidental e Oriental pelo Muro de Berlim. Bom, a seleção mais forte é a seleção do Brasil, e quando você seleciona, você pode ver por esses itens: velocidade, habilidade, defesa, goleiro e total. Logo depois que você seleciona o seu time, você tem a seleção de jogadores. Virei goleiro. Os jogadores são separados por habilidade, chute, tática e ataque, mas não faz muita diferença quem você vai selecionar no final das contas. Eu estou selecionando os jogadores a esmo aqui. Agora vamos selecionar o nosso adversário. Vamos fazer um clássico: Brasil e Itália. Para sua época, os gráficos de Sega Soccer eram bons, eles eram maiores que a média. A trilha sonora também era boa, você tem 3 músicas diferentes no decorrer das partidas, dependendo da seleção que você está jogando. A jogabilidade é bastante simples. O botão A do controle faz chutes e passa. Quando você está na defesa, ele dá o carrinho. O botão B faz cruzamentos e o botão C dá passes curtos. Mas esse é um botão que você acaba não usando muito porque ele é muito impreciso. O Sega Soccer foi lançado para várias versões diferentes, em várias coletâneas. Ele foi lançado como World Championship Soccer e houve uma edição especial para a Copa do Mundo da Itália, Copa do Mundo de 90, porém não foi feito nenhum grande trabalho de adaptação. O jogo simplesmente recebeu um título, World Cup Itália 90, com a tela do mascote da Copa, mas não houve nenhuma adaptação. As seleções que faziam parte do jogo, que são as mesmas seleções que estão aqui, muitas delas não participaram do Mundial. Seleções que participaram do Mundial não estão representadas aqui, como a Suíça, por exemplo. Ou seja, não houve nenhum grande apuro. E ele foi lançado inicialmente aqui no Brasil como Super Futebol. E uma edição para cartucho único e relançada em diversas coletâneas. Estou jogando a versão da coletânea do Sega Top 5, que inclusive eu tenho esse cartucho até hoje. Bom, falei. Inclusive, agora citando uma curiosidade sobre futebol, na Copa do Mundo de 90, foi quando a Alemanha conseguiu o tricampeonato. O Brasil naquela edição foi eliminado nas oitavas de final pela Argentina. Foi aquele jogo polêmico no qual deram água batizada para o branco. Isso depois foi admitido pelos próprios jogadores da seleção argentina, o Maradona incluso. Basicamente assim: no meio do jogo, o pessoal da Argentina ofereceu água para o branco. Ele inocentemente tomou e tinha alguma coisa, não foi especificado qual substância que era, que deixou ele sonolento, prejudicando muito o time. Quando você faz um gol, e quando tem arremessos laterais não, quando você tem escanteios e tiros de meta, aparecem essas cutscenes. Não é muita coisa, mas para a época
era até bem legal, nenhum outro jogo tinha isso. A jogabilidade, como eu falei, é bastante simples e você não tem grandes opções de jogo. Me referindo à movimentação do jogo em si. Você não tem como escolher esquema tático, formação do seu time, fazer substituições, não existem faltas no jogo. Enfim, é uma jogabilidade bem simples, sem muito apuro. E como vocês puderam ver na tela de seleção de personagens, nenhum dos jogadores era uma representação de um jogador da época. Isso porque a SEGA não tinha os direitos da FIFA. Os primeiros jogos da série FIFA Soccer demorariam ainda um pouco para aparecer. Quando você vê em alguns momentos de cruzamento ou mesmo de defesa, você vê os jogadores fazendo voleio, bicicleta, mas isso não é algo que você controle exatamente. É simplesmente uma animação que o jogo libera. E a melhor forma de fazer gol é simplesmente chegar, cruzar perto da área e fazer o cabeceio. Cada minuto do game dura mais ou menos 6 segundos, então a duração de uma partida normal de 90 minutos gira em torno de uns 9 minutos por aí. Ou seja, para uma partida amistosa ele é bem curto, que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas se você for disputar a Copa do Mundo, você não tem a opção de salvar. Então acaba ficando... Você tem que jogar a Copa do Mundo do começo ao fim. Isso acaba ficando um pouco cansativo. Até porque a jogabilidade não tem nenhuma grande variação. Outra coisa que acaba confundindo às vezes é que os times não têm uniformes reservas. Então se as cores forem parecidas, acaba confundindo bastante. Termina o primeiro tempo, já começa o segundo tempo. Você não tem estatísticas. É um jogo de 89, é um jogo bastante simples. Mas, para a sua época, ele era bem divertido. Porém, mesmo no próprio Mega Drive, você já tinha opções muito mais avançadas depois de algum tempo. Então, esse jogo rapidamente ficou obsoleto. E agora é muito mais uma curiosidade sobre a história dos videogames do que propriamente uma opção divertida. Você tem versões do FIFA Soccer, você tem outros games, você tem o International Superstar Soccer Deluxe, foi lançado tardiamente para o console, mas está disponível. Então, esse jogo aqui acaba sendo apenas uma curiosidade, mas muita gente jogou porque ele esteve incluso naquela coletânea de 10 jogos que acompanhou o Mega Drive. Durante alguma época das vendas, vinha com cartuchos de 10 jogos, um dos jogos era o Sega Soccer. Então provavelmente muita gente jogou ele, isso fora o pessoal que jogou na época mesmo. Bom, como é um jogo bastante limitado, não tem muito o que falar, vamos mencionar mais algumas curiosidades da Copa de 90, que foi mais ou menos o período no qual ele foi baseado. Na época o Brasil ainda era tricampeão, veio a ganhar o Tetra em 94. Quem ganhou a Copa de 90 foi a Alemanha em cima da Argentina na final. E foi uma Copa com uma média de gols muito baixa. Eu não me lembro do dado agora, eu deveria ter pesquisado, claro. Mas foi aproximadamente 1,91 gols por partida, que até hoje é a média histórica mais baixa de gols. Houve, lógico, algumas goleadas, mas apenas em alguns jogos, nada muito expressivo. Aqui a animação do tiro de meta é bastante engraçada, porque quem bate o tiro de meta é o goleiro, mas na animação do jogo seria um jogador de linha normal. Não faz muito sentido, mas mais uma limitação. Ele é muito parecida com a animação do escanteio, com exceção do ângulo de visão. Vamos ver se a gente consegue até o fim da partida. Bom, eu joguei muito o Sega Soccer, porque eu tinha o Sega Top 5 e era a opção de futebol que tinha. Então a gente acabava apelando um pouco para a imaginação também, para preencher as lacunas do jogo. Estão vendo? O cara tá dando bicicleta no meio da área, no meio do campo, não faz o menor sentido isso.
Vamos lá. Agora dá para se concentrar um pouco mais no jogo, porque a maioria das informações relevantes sobre ele já foram comentadas. Como eu estou jogando e falando ao mesmo tempo, acaba não me concentrando tanto. E a Itália é um dos bons times do jogo, então ela tem uma defesa um pouco melhor, mas você facilmente com treino faz placares de 20-0, 26-0. Mesmo jogando com seleções fracas, como por exemplo o Japão. Japão e China são as piores seleções do jogo, eles têm média de 1 para cada um daqueles requisitos que a gente mencionou anteriormente. Boas seleções são Brasil, Alemanha, Itália, França também. Todas essas seleções têm médias altas nas características dos jogadores. É bastante difícil você fazer um gol chutando direto. Vou tentar agora. É bastante complicado, só em uma falha realmente do goleiro. Que aliás é bem difícil de controlar, porque muda muito de repente o comando e você acaba tendo bastante dificuldade. A gente já está chegando ao fim da partida e também ao fim do Let's Play. Vai ficar aí a curiosidade. Esse jogo faz parte da história dos consoles, mesmo com todas as suas limitações, e é bastante divertido, sim. Pelo menos para quem jogou na época. Se você já começou com os FIFA, não tem muito para você aqui. Essa é a tela final. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal e dê o seu joinha. Valeu!